Lucas sempre acreditou que a ausência do pai era apenas mais uma dessas injustiças comuns da vida. Nunca houve nome, nunca houve história, apenas uma frase seca repetida ao longo dos anos. Seu pai foi embora quando soube da gravidez. Durante 30 anos isso foi tudo. Ele cresceu acreditando que tinha sido rejeitado antes mesmo de aprender a andar. Cresceu com esse buraco no peito, esse vazio que nunca soube explicar direito. Cresceu com a sensação de que algo importante faltava, mas sem saber exatamente o que. O que Lucas jamais imaginou era que sua vida inteira estava construída sobre uma mentira. Lucas tinha 30 anos e trabalhava como entregador de aplicativo. Conhecia cada rua da cidade, cada atalho, cada buraco no asfalto. Sua moto era velha, mas fiel. Sua rotina era previsível. Acordava antes das 6, tomava café com a mãe, pegava a mochila térmica, trabalhava até cansar, voltava para casa à noite. Morava com Dona Sônia desde sempre. Uma casa pequena, 2 quartos, paredes descascadas, mas limpa. Havia amor ali, um amor silencioso, duro, cansado, mas verdadeiro. Dona Sônia era dessas mulheres que não reclamam, apenas suportam. Lavou roupa para fora por anos, limpou casas de gente rica, enxugou lágrimas no escuro para que o filho nunca percebesse. Lucas sempre soube que a mãe carregava algo dentro de si, um peso, uma tristeza antiga, mas nunca ousou perguntar demais. Sobre o pai não havia diálogo. Na infância, Lucas sentiu falta de um pai nos detalhes pequenos. No dia em que caiu da bicicleta e rasgou o joelho, no dia da apresentação da escola, no dia em que levou seu primeiro não da vida. Enquanto outros meninos tinham pais gritando da arquibancada, ele tinha apenas a mãe, batendo palma sozinha, tentando ocupar 2 lugares ao mesmo tempo. Na adolescência, a ausência virou revolta silenciosa. Lucas se tornou fechado, desconfiado. Não se permitia depender de ninguém. Sempre achava que, mais cedo ou mais tarde, toda pessoa iria embora. E Dona Sônia observava isso tudo calada, com culpa, com medo, com um segredo enterrado fundo demais para escapar. Aquele domingo amanheceu comum demais para ser histórico. Arroz no fogo, frango fritando, a televisão ligada baixinho num programa qualquer. Mãe e filho almoçando em silêncio, como sempre. Depois do almoço, Dona Sônia disse que estava tonta. Deve ser cansaço. Foi tomar banho. Minutos depois, Lucas ouviu um barulho seco, um som surdo, um impacto que não combinava com a tranquilidade da tarde. Correu. Encontrou a mãe caída no banheiro, desacordada, com um pequeno fio de sangue na testa. O mundo de Lucas parou ali. Hospital, exames, gente correndo, médicos falando termos difíceis. Ele sentado sozinho numa cadeira fria, olhando para o chão, imaginando a própria vida sem a única pessoa que sempre esteve ali. Dona Sônia sobreviveu, mas precisaria ficar internada há alguns dias, e nesses dias o passado acordaria. Voltando sozinho para casa naquela noite, Lucas sentiu um silêncio diferente. A casa parecia maior, mais fria, mais vazia. Foi até o quarto da mãe pegar roupas para levar ao hospital. Abriu o guarda-roupa. No fundo, atrás de mantas antigas, encontrou uma caixa de papelão envelhecida, empoeirada, escondida. Ele quase fechou, mas algo o fez parar. Abriu. Dentro havia cartas amareladas, fotos antigas, bilhetes dobrados com cuidado. Em cima deles, um envelope pardo, escrito à mão: Carlos Henrique Bastos. O coração de Lucas começou a bater de um jeito estranho. Um pressentimento pesado atravessou seu peito. Ele pegou as fotos. Nelas aparecia sua mãe, muito mais jovem, sorrindo ao lado de um homem de terno. Abraçados, íntimos, felizes. Virou a foto. Uma data. Exatamente 9 meses antes de ele nascer. O mundo começou a girar. Entre os papéis havia também recortes de jornal. Vereador Carlos Henrique Bastos inaugura projeto social. O nome não era desconhecido. Era famoso, respeitado, poderoso e, até aquele momento, completamente fora da história de Lucas. Lucas passou aquela noite sentado no chão, cercado por papéis que nunca deveria ter visto. As mãos tremiam, a respiração estava curta, o coração parecia bater fora do ritmo. O que aquelas fotos significavam? Por que aquele nome estava escondido? Quem era, afinal, Carlos Henrique Bastos? Ele não dormiu. A cada foto, a cada carta que tentava decifrar, a sensação
era de que sua infância estava sendo desmontada peça por peça. Nada fazia sentido, ou talvez finalmente começasse a fazer. No hospital, no dia seguinte, Dona Sônia estava mais acordada, fraca, mas consciente. Lucas entrou no quarto em silêncio. Sentou ao lado da cama. Por longos segundos, apenas a observou. Aquela mulher que sempre foi forte agora parecia pequena demais dentro daquele quarto branco. Ele tirou uma das fotos do bolso. Colocou sobre a mesa. Mãe, quem é esse homem? Dona Sônia congelou. O rosto perdeu a cor. As mãos começaram a tremer de leve. O silêncio que se instalou era espesso, pesado, impossível de ignorar. Onde você achou isso? Perguntou com a voz quase inexistente. Naquela caixa. Ela virou o rosto para a parede. Isso não é para você. Então por que está escondido na nossa casa? Ela fechou os olhos. Uma lágrima escorreu. Depois outra. Depois muitas. Mas ainda assim, ela não respondeu. A verdade continuou enterrada. Lucas saiu do hospital com a mente em ruínas. A mãe não negara, mas também não confirmara. Aquela omissão dizia mais do que qualquer resposta. No caminho de volta para casa, pilotava a moto no automático. Passava pelos semáforos sem lembrar se estavam vermelhos ou verdes. O rosto daquele homem das fotos surgia a cada instante na sua mente, como um fantasma que nunca pedira permissão para existir. Naquela noite, tentou dormir, mas o sono não veio. A caixa estava sobre a mesa da sala, aberta, escancarada. As cartas tinham caligrafia antiga. Algumas começavam com carinho, outras terminavam em culpa. Nenhuma mencionava o nome dele, Lucas, mas tudo apontava para a sua existência. Ele não conseguiu ir trabalhar no dia seguinte. Passou a manhã inteira olhando aqueles papéis, como quem tenta montar um quebra-cabeça faltando peças demais. Com o celular na mão, Lucas digitou devagar o nome que mudara tudo. Carlos Henrique Bastos. Os resultados surgiram em segundos. Vereador. 4 mandatos. Casado. 3 filhos. Figura respeitada da região. Envolvido em obras sociais. Entrevistas na televisão. Sorrisos para câmeras. Lucas sentiu o estômago embrulhar. Enquanto sua mãe passara a vida esfregando o chão, aquele homem erguia a voz em palanques, sendo chamado de exemplo. Lucas começou a assistir vídeos antigos, entrevistas em épocas diferentes, reportagens, discursos, a cada palavra de família, valores e responsabilidade. Um gosto amargo subia em sua garganta. Se esse homem é tudo isso, onde eu estive esse tempo todo? Murmurou sozinho. Em certo momento, pensou em desistir. Pensou em fechar a caixa, devolver tudo ao fundo do guarda-roupa, seguir vivendo a vida antiga. Mas algo dentro dele já tinha quebrado. A dúvida é como um veneno lento. Depois de entrar, não sai mais. A ideia de continuar vivendo sem saber a verdade passou a ser insuportável. Lucas precisava ouvir alguma coisa diretamente daquele homem, nem que fosse mais uma rejeição. Ele passou o dia seguinte rastreando contatos, sites públicos, Câmara Municipal, páginas antigas. Telefonou para gabinetes fingindo ser outra pessoa, até que finalmente conseguiu um número que parecia pessoal. Sentou-se no sofá, olhando para a tela do celular. O dedo tremia sobre o botão ligar. Durante quase 10 minutos, apenas respirou fundo, fechou os olhos, abriu de novo. Quando finalmente tocou no botão, o som da chamada ecoou na sala vazia como um sino fúnebre. Chamou uma vez, chamou 2, chamou 3. Alô? A voz era firme, segura. A voz de quem nunca foi abandonado. Com quem eu falo? Carlos Henrique Bastos. Cá quem fala. O mundo de Lucas girou. As palavras pareciam pesadas demais para sair. Meu nome é Lucas e talvez o senhor seja meu pai. Houve silêncio do outro lado. Não um silêncio de surpresa, mas um silêncio rígido. Você está enganado, respondeu a voz fria. Minha mãe se chama Sônia. Nunca ouvi falar. Ela trabalhou na sua casa há 30 anos. O silêncio voltou. Então veio a frase: nunca mais me ligue. A ligação caiu. Lucas ficou olhando a tela por longos segundos. Sentia-se como uma criança abandonada pela segunda vez, só que agora consciente. Nas horas seguintes, Lucas não chorou. Ficou parado, sentado, imóvel. A dor não explodiu. Ela se acomodou. Veio em forma de enjoo, de aperto no peito, de falta de ar. Pela primeira vez ele não sentia apenas ausência.
Sentia rejeição com endereço, nome e voz. Saiu de casa sem rumo. Caminhou por horas. Passou por pessoas que não via. Escutou vozes que não registrou. Seu passado agora tinha rosto, e o rosto o rejeitara. Lucas voltou ao hospital à noite. O quarto estava em penumbra. Dona Sônia dormia com o soro pingando lento. Ele puxou uma cadeira. Sentou. Olhou para o rosto da mãe, como se nunca a tivesse visto antes. Ali estava a mulher que o criara sozinha, que aguentara o mundo nas costas, que escondera a maior verdade da vida dele. Ela abriu os olhos devagar. Você ligou para ele, não foi? Disse, antes mesmo de Lucas falar qualquer coisa. Ele ficou em silêncio. Ligou. Ela não perguntou. Afirmou. Ele recusou-a. Disse Lucas com a voz falha. Dona Sônia fechou os olhos. Uma lágrima escorreu. Ele sempre faz isso. Aquela frase foi como uma faca. Como a senhora sabe? Porque ele também fez comigo. Pela primeira vez em 30 anos, o passado começou a sair da sombra. Dona Sônia respirou fundo. Parece que cada palavra custava uma década de força. Eu tinha 19 anos quando comecei a trabalhar na casa dele. Só eu não conhecia ninguém naquela cidade. Ele era tudo o que eu não era. Lucas escutava imóvel. Ela contou de forma ainda fragmentada, como quem tem medo das próprias lembranças. No começo ele foi gentil, depois veio com promessas. Eu era jovem, sozinha e acreditei. Ela parou, levantou os olhos marejados para o filho. Mas isso ainda não conta a parte mais feia. Lucas sentiu o coração afundar. Ele voltou para casa naquela noite, com a mente ainda mais confusa. Agora não se tratava apenas de um pai ausente. Tratava-se de um amor escondido, de promessas, de manipulação, de algo muito mais profundo sobre sua origem. Lucas não conseguiu dormir. Sentiu medo de odiar a mãe. Sentiu medo de odiar a si mesmo. Sentiu medo de tudo o que ainda estava por vir. O passado tinha apenas começado a falar, e o que ele dizia já doía demais. No dia seguinte, Lucas voltou ao hospital decidido a ouvir o resto. Dona Sônia parecia mais fraca fisicamente, mas algo no olhar mostrava que ela tinha decidido parar de fugir da verdade. Depois de alguns minutos de silêncio, ela começou a falar. Na época em que conheceu Carlos Henrique, Sônia ainda era quase uma menina. Viera do interior com uma mala pequena, um par de sandálias gastos e uma carta de recomendação simples. Moça de confiança, sabe cozinhar, sabe limpar. A casa onde ele morava, para ela, parecia um palácio. Portão de ferro alto. Jardim sempre molhado. Cheiro de café fresco vindo da cozinha grande. Móveis que ela só tinha visto em revista. Eu ficava impressionada com o tamanho da mesa da sala de jantar. Ela contou com um sorriso triste. Dava para sentar umas 10 pessoas ali. E eu nunca tinha visto nem 5 sentadas à mesa na minha vida. No começo, ela era apenas a moça que ajuda. Dormia num quartinho nos fundos, atrás da lavanderia. Acordava antes de todo mundo. Varria o quintal. Limpava os banheiros, trocava lençóis. Passava horas de pé na cozinha. A esposa de Carlos Henrique a tratava com uma educação distante. Era cordial, mas fria. As crianças da casa mal a notavam. Corriam por corredores brilhantes, pedindo lanche, gritando pelo pai. Ela respondia sempre com um sim, senhora. Claro, senhora. Pois não, senhora. Ela era invisível. Até o dia em que deixou de ser. Sônia se lembrava exatamente do dia em que tudo começou a mudar. Estava esfregando o chão da sala de joelhos, o balde de água com desinfetante ao lado, a televisão desligada, a casa num silêncio de manhã. Ela ouviu passos. Quando levantou a cabeça, Carlos Henrique estava parado na porta da sala, de terno, pasta na mão, prestes a sair para mais um dia de homem importante. Bom dia, Sônia. Ela levou um susto. Ele nunca chamava pelo nome. Geralmente era moça, funcionária, vocês. Bom dia, senhor. Ele caminhou devagar até o aparador, fingindo arrumar uma chave qualquer, mas, na verdade, observando o jeito dela trabalhar, o cabelo preso de qualquer jeito, a roupa simples, a pele suada de quem vive em movimento. Você é muito caprichosa. Esta casa nunca esteve tão limpa. Ela corou. Não estava acostumada a elogios. Obrigada, senhor. Ele sorriu de um jeito diferente. Um sorriso que não era de patrão. Era de homem. Se precisar de alguma coisa, pode falar comigo diretamente. Não precisa ter medo.
Depois disso, começou a cumprimentá-la todos os dias. Primeiro com um bom dia rápido, depois com perguntas. Dormiu bem? Sua família é de onde? Já se acostumou com a cidade? Pequenas atenções que para uma moça sozinha e carente valiam como ouro. Sônia, sem perceber, foi se abrindo. Começou a responder, a rir de algumas piadas, a achar bonito como ele falava com ela, olhando nos olhos. Era o início da armadilha. Com o tempo, os elogios ficaram mais diretos. Seu tempero é melhor que o de qualquer restaurante. Minha casa não seria a mesma sem você. Minha esposa vive ocupada, mas pelo menos eu posso contar com você. Palavras certas dadas à pessoa certa, na hora certa. Ele começou a esquecer coisas no caminho. Jaqueta nas costas da cadeira, gravata na cozinha, documentos na área de serviço. Sempre voltava com um sorriso. Olha eu aqui de novo te atrapalhando? Sônia ria nervosa. Uma noite, depois que todos já estavam dormindo, ela ainda estava na cozinha, guardando pratos, quando ouviu a voz dele atrás. Você nunca para, né? Ela levou um susto. Eu já estou acabando, senhor. Você merece mais do que isso, ele disse. Mais do que trabalhar tanto. Ela não respondeu, porque no fundo, queria acreditar. Naquela noite, quando deitou no pequeno colchão do quartinho nos fundos, levou as mãos ao peito. O coração batia rápido. Ela não sabia colocar nome naquilo, mas era a primeira vez que sentia que alguém a enxergava. Com o tempo, Carlos Henrique passou a procurar oportunidades de ficar a sós com Sônia. A esposa viajava com frequência para visitar a mãe doente em outra cidade. Quando isso acontecia, ele inventava desculpas para mandar os filhos para a casa de amigos ou atividades extras. A casa ficava vazia. Ele chegava mais cedo. Senta um pouco, Sônia, você também é gente, sabia? Ela sentava na beirada da cadeira, desconfortável, mãos no colo, olhando para baixo. Fica tranquila, eu não mordo. Aos poucos, a formalidade foi caindo. Ele começou a perguntar sobre seus sonhos. Você nunca pensou em estudar? Nunca ninguém te ajudou a fazer algo por você mesma? Você merece uma vida melhor que essa. Cada frase soava como um afago no ego ferido de uma menina que cresceu ouvindo que não seria nada. Numa dessas tardes, ele falou sobre o casamento. Meu casamento acabou faz anos. Só continuamos por aparência. Durmo em outro quarto. Já não existe amor. Sônia escutava com o coração em chamas. Por que então o Senhor não se separa? As coisas não são tão simples assim. Ele dizia com um suspiro triste. Tem os filhos, a carreira, a imagem. E então vinha a frase que a deixava sem chão. Mas com você, eu me sinto vivo de novo. Ela acreditou. Acreditou porque precisava acreditar em algo que dissesse que, pela primeira vez, ela era escolhida. O primeiro beijo não foi planejado, pelo menos não da parte dela. Estavam na cozinha, ela lavando louça, ele encostado no balcão, fingindo beber café. Ela falou algo simples. Ele riu. Se aproximou demais para ser apenas patrão. Pôs a mão sobre a dela para pegar o pano. Ela congelou. Os dois ficaram alguns segundos em silêncio, se olhando. Então ele a beijou. Rápido no começo, depois mais intenso. Ela recuou, assustada. Eu não posso. Sou sua funcionária. Ele segurou seu rosto com as mãos. Você é muito mais do que isso. Você é a única coisa verdadeira que eu tenho. Palavras bonitas num ouvido carente fazem estragos. A partir dali, começaram a se encontrar escondidos. Quartos de hotéis baratos em bairros distantes. Caronas até o ponto de ônibus, que terminavam em desvios estratégicos. Fins de tarde em que ela saía mais cedo, sob alguma desculpa. Durante meses, Sônia viveu uma realidade paralela. De dia, era a empregada que limpava os vestígios de uma família perfeita. À noite, era a amante de um homem que dizia que iria mudar tudo por ela. Carlos Henrique pintava quadros na mente de Sônia. Quando eu me separar, vou comprar uma casa pequena só para nós dois. Você não vai precisar mais trabalhar assim. Vou te ajudar a estudar, a terminar os estudos. Nosso filho vai ter tudo o que eu não tive. Ele dizia, nosso filho, muito antes de ela engravidar. Ela acreditava. Começou a imaginar roupas de bebê. Começou a imaginar um quarto simples, mas cheio de amor. Começou a imaginar finalmente pertencendo a algum lugar. Todas as noites, no quartinho dos fundos, ela deitava e falava sozinha. Vai dar certo, não pode ser mentira. Ele não pode ser como os outros. Mas podia, e era. Os sintomas começaram devagar.
cansaço além do normal, enjoos pela manhã, cheiro de fritura dando náusea. Ela pensou que fosse estresse. Uma amiga de outra casa onde ela fazia faxina sugeriu: faz um teste, Sônia, vai que... O teste de farmácia foi feito no banheiro pequeno da casa simples, onde ela dormia nos fundos. As mãos tremiam tanto que ela quase deixou cair. 2 linhas. Claramente, ela sentou no chão frio, as pernas tremendo, o coração em disparada. Chorou de desespero e alegria ao mesmo tempo. Naquela noite, mal conseguiu dormir. Estava grávida e tinha certeza de quem era o pai. Sônia esperou o momento certo. A esposa e as crianças tinham viajado para passar o fim de semana fora. A casa estava silenciosa. Carlos Henrique tinha dito que voltaria mais cedo do escritório. Ela preparou café, arrumou a mesa. Caminhava pela cozinha repetindo mentalmente como contaria. Ele chegou. Deixou o paletó na cadeira, afrouxou a gravata. "Você está estranha", comentou. Ela respirou fundo. "Preciso te contar uma coisa." Ele riu. "Você está com essa cara desde que cheguei. Fala logo, está grávida?" Ela congelou. Não esperava que ele fosse dizer assim. "Estou", respondeu com os olhos marejando. Esperava que ele sorrisse, que a abraçasse, que dissesse: "É o nosso bebê." Mas o rosto dele apagou, como se alguém tivesse desligado a luz por dentro. Ele sentou devagar. "Isso é um problema." A palavra caiu como pedra. Nos dias seguintes ele mudou. Não havia mais "meu amor", "minha vida", "nossa família". Havia silêncio, distância, frieza. Ele passou a chegar mais tarde, evitar ficar sozinho com ela, ignorar seus olhares. Quando finalmente falou, foi cruelmente prático. "Eu não posso me separar agora. Tenho eleição pela frente. Tenho filhos crescidos. Não posso jogar tudo fora por causa de um erro." Um erro. Era assim que ele se referia a ela. E, por tabela, ao bebê que carregava. Sônia sentiu o chão abrir sob os pés. "Mas você disse..." "Eu disse muita coisa." Cortou, ríspido. "Você sabia no que estava se metendo." Ela não sabia, nunca soube. Depois da revelação da gravidez, Sônia sentiu que a casa grande havia mudado de temperatura. Não no clima, mas no ar emocional. Tudo parecia mais pesado, mais hostil. Carlos Henrique já não a chamava pelo nome com carinho. Passara a evitar contato visual. Os bilhetes carinhosos sumiram. As escapadas cessaram. Os encontros secretos viraram lembrança distante. Ele começou a tratá-la como simples funcionária. O chão da sala não ficou bem lavado. O almoço atrasou. "Você anda distraída demais." Sônia tentava se concentrar, mas o corpo já não obedecia como antes. O sono vinha irregular. Os enjoos aumentavam. O medo crescia dentro dela a cada dia. Uma tarde ele a chamou em seu escritório. Fechou a porta. Sentou-se atrás da mesa grande de madeira escura. Ela permaneceu de pé, mãos cruzadas à frente do corpo, postura humilde. "Precisamos resolver essa situação de forma adulta", disse ele sem rodeios. "Eu não posso assumir essa criança. Minha família não pode saber. Minha carreira não pode cair por causa disso." Sônia tremia. "Mas é seu filho." "Não diga isso." Ele cortou. "Isso fica entre nós." Naquele instante, Sônia entendeu que estava sozinha, completamente sozinha. Alguns dias depois, ele não a chamou para conversar, chamou para decidir. Estendeu sobre a mesa um envelope pardo, grosso. "Aqui tem dinheiro suficiente para você começar outra vida. Você vai sair da cidade. Vai dizer que arrumou emprego em outro lugar. E nunca mais vai aparecer." Sônia encarou o envelope como se fosse uma bomba prestes a explodir. "E o bebê?" perguntou com a voz quebrada. "O bebê também vai embora." Ela sentiu as pernas falharem. "O senhor está me expulsando?" "Estou resolvendo um problema." A palavra voltou a doer. "Problema. Se você ficar, vai se arrepender." Ele disse friamente. "Eu sou uma pessoa pública. Ninguém vai acreditar em você. Você só vai perder." A ameaça não precisava ser gritante. Bastava ser verdadeira. Sônia tinha 20 anos, grávida, sem estudo, sem parentes na cidade, sem apoio. Ela pegou o envelope com as mãos trêmulas. Naquele dia, levou consigo mais do que dinheiro. Levou vergonha, medo e uma dor que a acompanharia por décadas. Sônia saiu da casa ainda naquela semana. Empacotou poucas roupas, guardou algumas lembranças. Nenhuma foto, nenhum objeto pessoal que denunciasse sua passagem por ali. Saiu ao amanhecer.
Carlos Henrique não apareceu para se despedir. Ninguém apareceu. Ela pegou um ônibus intermunicipal, carregando uma mala pequena e uma barriga ainda invisível aos olhos dos outros, mas enorme para si mesma. Durante a viagem, chorou em silêncio para não chamar a atenção dos passageiros. O futuro agora não tinha forma alguma, apenas um longo caminho pela frente e um bebê crescendo dentro dela. Sônia voltou para uma cidade pequena, onde ninguém conhecia sua história. Arrumou trabalho limpando casas. Morava de favor num quarto simples emprestado por uma conhecida distante. Trabalhava até o último mês de gravidez. Lavava chão com dores nas costas. Subia escadas com as pernas pesadas. Engolia o choro para não perder o pouco que tinha conquistado. À noite, sozinha, passava a mão na barriga e conversava com o filho. Você não tem culpa de nada. Mamãe vai cuidar de você com tudo que tem. Mesmo que o mundo seja cruel com a gente. Às vezes, sentia raiva de Carlos Henrique. Outras vezes, raiva de si mesma. Mas nunca sentiu raiva do bebê. Ele era sua única luz naquele momento escuro. Na madrugada chuvosa de uma terça-feira, as contrações começaram. Sônia foi levada às pressas para um hospital público. Sozinha, sem marido, sem parentes. O trabalho de parto foi longo. As dores eram intensas. O medo, maior ainda. Quando o choro do bebê finalmente ecoou pela sala fria, ela chorou junto. É um menino, disse a enfermeira. Sônia segurou o bebê no colo pela primeira vez, ainda sujo de sangue, ainda úmido de vida. Lucas, sussurrou. No momento do registro, o funcionário perguntou: nome do pai? Ela travou. O mundo parecia esperar sua resposta. Não tem, respondeu com a voz firme apesar das lágrimas. E assim, oficialmente, Lucas nasceu sem pai. Sônia voltou à vida de luta alguns dias depois do parto. Trabalhava com o bebê pequeno deixado com vizinhas. Recebia pouco, dormia quase nada, vivia cansada. Mas Lucas crescia saudável, um menino de olhos atentos, curioso, que parecia sempre procurar alguém com o olhar. Os primeiros passos foram dados na sala estreita do pequeno cômodo onde moravam. As primeiras palavras vieram em tom alegre. Mamã, moto, lua, nada de papai. E Sônia agradecia por isso enquanto por dentro sangrava. Todas as noites, ao colocar Lucas para dormir, ela repetia a mesma promessa silenciosa. Ele nunca vai se sentir rejeitado. E sem perceber, essa promessa ela fazia manter o maior segredo de suas vidas. Com o tempo, Lucas começou a perguntar: Mãe, por que meu pai não mora com a gente? Ele foi embora antes de você nascer. Ela respondia: Ele me abandonou? Ela engolia seco antes de dizer: Ele tinha problemas. Nunca dizia que foi covardia. Nunca dizia que foi escolha. Nunca dizia que foi dinheiro. Preferia que o filho crescesse achando que o pai fora fraco e não cruel. Mas Lucas sentia. Sentia nos olhares dos outros pais. Sentia nas reuniões de escola. Sentia nas festas de fim de ano. E Sônia, a cada nova pergunta, sentia a mentira ganhar mais força. Era tarde demais para voltar atrás. Ou era o que ela acreditava. Os anos passaram. Lucas cresceu sem luxo, mas com dignidade. Estudou até onde conseguiu. Trabalhou cedo. Aprendeu a não depender de ninguém. Tornou-se entregador. Vivia à base de corridas, gorjetas, dias bons e ruins. Sustentava a casa junto com a mãe. Sônia envelhecia rápido demais para a idade. O corpo carregava mais do que o tempo. Carregava o peso de 30 anos de silêncio. Nunca voltou a amar. Nunca voltou a se permitir sonhar. Tudo o que fez foi sobreviver. Até aquele domingo. Até aquela queda. Até aquela caixa. Dona Sônia estava sentada na cama do hospital quando Lucas voltou naquela noite. O corpo ainda frágil, o olhar distante. O soro pingava devagar, marcando o tempo como se cada gota fosse um ano de silêncio. Lucas puxou uma cadeira e se sentou diante dela. Não havia mais raiva no olhar. Havia cansaço. Mãe, eu já sei quase tudo. Ela fechou os olhos. O rosto se contraiu como quem revive cenas antigas. Então eu não preciso mais mentir, não é? Murmurou. O silêncio entre eles era pesado, longo, cheio de coisas não ditas. Você precisa me contar com suas palavras, ele disse. Ela respirou fundo. Parecia reunir forças que não usava havia décadas. Eu não te contei porque tive medo. Tive medo de você me odiar. Tive medo de você procurar ele. Tive medo de ele repetir com você o que fez comigo. A voz começou a falhar,
Mas também menti porque senti vergonha. Vergonha de ter sido fraca. Vergonha de ter acreditado num homem que só me usou. Lucas ouvia em silêncio, com os punhos fechados. O dinheiro não comprou minha dignidade, ela continuou. Mas comprou o meu silêncio. Ela chorou como nunca. Lucas sentiu que pela primeira vez na vida, via a mãe não como a mulher forte de sempre, mas como a jovem quebrada que ela fora. Quando Dona Sônia terminou, o quarto parecia menor, mais apertado, mais pesado. Lucas levantou-se lentamente, caminhou até a janela, olhou para fora para as luzes da rua. Tudo o que ele acreditava sobre si mesmo tinha sido reescrito naquela noite. Ele não fora rejeitado por acaso, ele fora rejeitado por conveniência. Então, ele sempre soube de mim. Disse de costas. Desde o primeiro instante, respondeu a mãe. Lucas respirou fundo. E mesmo assim fingiu que eu não existia. Não havia pergunta ali. Só constatação. Eu não te protegi da rejeição, ela disse. Eu só adiei. Lucas virou-se lentamente. Os olhos estavam marejados, mas firmes. A senhora me deu amor. Ele me deu abandono. Eu sei exatamente de quem o senhor Carlos Henrique é filho agora. Ela chorava em silêncio. Lucas decidiu ali, dentro daquele quarto, que não viveria o resto da vida carregando apenas versões incompletas. Ele precisava ouvir do próprio homem que o deixara para trás. Na manhã seguinte, Lucas saiu do hospital cedo. O dia estava cinza, o vento frio. Parecia que até o céu estava de luto por algo que ainda nem tinha acontecido. Ele passou o dia trabalhando, mas a cabeça estava longe. Cada entrega parecia mais lenta. Cada quilômetro rodado parecia levá-lo mais perto de um confronto inevitável. Ao anoitecer, voltou para casa. A caixa ainda estava sobre a mesa. Ele olhou para as fotos da mãe jovem ao lado daquele homem. Olhou para o sorriso que nunca foi seu, para a vida que aconteceu sem ele. Sentou-se, pegou papel e caneta e começou a escrever. Demorou mais de 1 hora para terminar. Rasgou 2 versões. Começou de novo. Pensou em acusações, pensou em gritos, pensou em ameaças. Mas no final escreveu apenas a verdade. Meu nome é Lucas. Sou seu filho. Cresci sem saber quem o senhor era. Hoje sei. Não quero dinheiro. Não quero sobrenome. Quero apenas olhar nos seus olhos uma única vez e ouvir da sua boca porque fui apagado. Dobrou a carta com cuidado. Colocou num envelope simples. Aquilo não era apenas um papel. Era sua certidão emocional de nascimento. A casa de Carlos Henrique ainda era grande, imponente, protegida por muros altos e câmeras. Lucas chegou de moto, tirou o capacete. Sentiu as mãos suarem. Apertou o interfone. Quem é? Perguntou um segurança. Preciso deixar uma carta para o senhor Carlos Henrique. O senhor não recebe ninguém sem agendamento. Então só entregue isso. O portão não se abriu, mas uma pequena abertura surgiu. A mão do segurança apareceu. Pegou o envelope. Vou tentar entregar. O portão se fechou. Lucas ficou alguns segundos parado. Depois virou-se lentamente e foi embora. Sem saber se aquela carta mudaria alguma coisa. Os dias que se seguiram foram os mais longos da vida de Lucas. Ele acordava esperando uma ligação. Dormia esperando uma resposta. Trabalhava esperando algo que nunca chegava. A mãe já havia recebido alta. Estava em casa em recuperação. Ela observava o filho em silêncio. Via a ansiedade nos mínimos movimentos. Via o medo disfarçado de normalidade. Se ele não aparecer, ela começou. Eu vou continuar vivendo, respondeu Lucas. Mas não vou mais fingir que nada disso existiu. 3 dias se passaram. Nenhuma notícia. No 4º dia, algo mudou. Lucas fazia uma entrega em um prédio comercial quando viu uma mulher parada perto de sua moto, olhando fixamente para ele. Era jovem, elegante, bem vestida. Quando ele se aproximou, ela respirou fundo. Você é o Lucas? Sou. Ela engoliu seco. Meu nome é Ana. Meu pai recebeu sua carta. Lucas sentiu o coração disparar. Ele quer te ver. Aquelas palavras caíram como um trovão. Por que agora? Lucas perguntou. Ana abaixou os olhos. Porque ele está muito doente. E tem pouco tempo. O passado, que havia sido enterrado por 30 anos, agora exigia seu julgamento final. Lucas quase não ouviu o resto do que Ana dizia. As palavras "meu pai quer te ver" ecoavam na cabeça como um sino distante. Aceitou ir no dia seguinte. Naquela noite, mal falou com Dona Sônia. Apenas disse,
Ele quer me ver. Ela empalideceu. Ele nunca teve esse direito, murmurou. Lucas não respondeu. Não ia para lá como filho reconhecido. Ia como ferida aberta. No dia seguinte, entrou no carro de Ana. O bairro ia mudando aos poucos. Ruas largas, calçadas bem cuidadas, árvores podadas, casas grandes escondidas atrás de muros altos. O contraste com a vida de Lucas era brutal. Cada quilômetro rodado parecia arrancar uma camada velha de sua história. Quando o portão automático começou a subir, o coração de Lucas disparou. A casa parecia ainda maior por dentro. Piso brilhante, paredes claras, silêncio de hospital. Ana caminhava à frente, Lucas atrás, sentindo-se um intruso num mundo que sempre lhe foi negado. Subiram uma escada larga até um corredor comprido. No fundo, uma porta semiaberta. Ele está aí, disse Ana com a voz baixa. Lucas respirou fundo e entrou. Carlos Henrique estava deitado, ligado a aparelhos. O corpo, agora frágil, contrastava com o homem forte das fotos antigas. Quando viu Lucas, seus olhos se encheram de lágrimas. Demorou alguns segundos até conseguir falar. Você é igual à sua mãe. Lucas permaneceu em pé, imóvel. Ali estava o homem que escolhera o poder em vez de um filho. O silêncio entre eles era pesado, tenso, antigo. Senta, por favor, pediu Carlos Henrique. Lucas sentou-se. Não havia afeto naquele gesto, apenas necessidade de resposta. Eu esperei 30 anos por esse encontro, disse Lucas, com a voz controlada. Eu esperei saber por que eu nunca fui suficiente nem para existir. Carlos Henrique fechou os olhos por alguns segundos. Você sempre existiu para mim. Então, por que nunca me procurou? Por que eu fui covarde? A palavra saiu pesada. Covarde não, respondeu Lucas. O senhor foi consciente. Ana observava tudo em silêncio, no canto do quarto, segurando o choro. Carlos Henrique começou a explicar como se estivesse dando um discurso de defesa em um tribunal invisível. Falou da carreira, da pressão política, das campanhas, do medo de perder o prestígio, da família oficial. Eu tinha tudo a perder. Lucas interrompeu. E eu tinha o que para perder se nunca tive nada? A pergunta fez Carlos Henrique chorar. Eu acompanhei sua vida de longe, né? Confessou. Eu pagava alguém para saber se você estava bem. Lucas ficou paralisado. O senhor sabia quando eu estava doente? Sabia. Quando faltou luz na nossa casa? Sabia. Sabe quando minha mãe quase desmaiou de tanto trabalhar? Sabia. A cada resposta algo morria dentro de Lucas. Então o senhor sempre soube de mim e escolheu continuar fingindo. Carlos Henrique assentiu, derrotado. Lucas se inclinou para a frente. Por que eu, pai? Falou a palavra com dificuldade. Porque entre todos os seus filhos, eu fui o único que precisou desaparecer. Carlos Henrique desviou o olhar. Porque você nasceu do erro que eu tive medo de assumir. Erro é o senhor, respondeu Lucas com firmeza. O silêncio voltou, agora mais pesado do que nunca. Com dificuldade para respirar, Carlos Henrique estendeu a mão trêmula na direção de Lucas. Me perdoa. Lucas olhou para aquela mão como quem encara um passado inteiro pedindo absolvição. Fechou os olhos por alguns segundos. Dentro dele havia raiva, dor, frustração, abandono, revolta, mas também havia cansaço. Eu não te perdoo para te libertar, disse lentamente. Eu te perdoo para me libertar. Segurou a mão do pai apenas por um instante. Carlos Henrique chorou como uma criança. Horas depois, Lucas já estava no corredor quando ouviu o som contínuo da máquina. Os médicos correram. Ana começou a chorar antes mesmo de alguém dizer qualquer coisa. Carlos Henrique morreu naquela noite, sem discurso público, sem heróis, sem aplausos. Apenas um homem que morreu carregando as próprias escolhas. Lucas observou tudo de longe. Não chorou. A lágrima só viria depois. No dia seguinte, Lucas voltou para casa. Dona Sônia estava sentada na sala, tensa. Ele se foi. Lucas disse simplesmente. Ela fechou os olhos. Uma lágrima percorreu seu rosto. Eu nunca quis a morte dele. Eu também não, respondeu Lucas. Eu só queria a verdade. Ela segurou a mão do filho. Você me odeia? Não, mãe, ele respondeu. O que me matou por dentro por 30 anos não foi a sua mentira. Foi a ausência da verdade. E agora ela existe. Dias depois, mãe e filho voltavam do hospital para retirar exames antigos. Lucas dirigiu devagar. No meio da estrada, parou o carro.
O céu estava laranja, vermelho, dourado. O sol se despedia devagar no horizonte. Eles desceram do carro e ficaram ali, lado a lado, em silêncio. Eu devia ter sido mais corajosa, disse Dona Sônia. A senhora foi, disse Lucas. Criou um filho sozinha num mundo que não perdoa. Ela encostou a cabeça no ombro dele. Você é meu maior acerto. E não ter um pai não apagou isso. O vento leve balançava as árvores. O silêncio agora era de paz. A vida de Lucas não mudou por fora. Continuava entregador. Continuava morando na casa simples. Continuava lutando todos os dias. Mas por dentro tudo era diferente. Ele agora sabia quem era. Não por causa de um sobrenome, mas porque a verdade o havia libertado. Ele não era um rejeitado por falta de valor. Era um apagado por excesso de covardia alheia. E isso mudava tudo. Lucas aprendeu que a verdade nem sempre traz felicidade. Às vezes traz apenas clareza. E clareza dói, mas também liberta. Ele passou a olhar para a mãe não mais como a mulher que mentiu, mas como a mulher que sobreviveu. Passou a olhar para si mesmo não como o filho rejeitado, mas como o homem que venceu a própria origem. Verdades ainda dormem dentro das famílias. Escondidas sob o nome de proteção, quantas pessoas crescem achando que não foram suficientes, quando, na verdade, apenas foram preteridas pelo ego de alguém. Se esta história tocou você, escreva nos comentários. A verdade também me libertaria. Curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e se inscreva no canal, porque aqui toda história tem um caminho e toda verdade pode libertar.